Graça e paz, igreja amada do Senhor. Vamos lá, né? Mais uma mensagem, mais um culto que nós vamos prestar ao Senhor, que você possa estar cultuando ao Senhor aí na sua casa, adorando ao Senhor com a sua família, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que está lá em João, no capítulo 4, você pode abrir sua Bíblia. Um texto muito conhecido do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. E o Senhor, né, ele disse que era necessário passar por Samaria, no verso 4. Ele tinha um propósito naquela cidade, ele tinha pessoas para alcançar naquela cidade. E ele encontra, então, né, ali próximo de um poço com uma mulher, ele pede água e ele inicia ali uma conversa com aquela mulher. E aquela mulher, então, ele fala para ela que ele tem uma fonte de água viva, né? E essa mulher fica realmente curiosa e o Senhor, ele começa a falar de alguns fatos da vida dessa mulher. E essa mulher vê em Jesus algo diferente, algo que iria marcar a vida dela. Né? E ela fica curiosa por perceber isso, por ver Jesus como um profeta, então que revela sobre fatos da vida dela, e ela expõe, né, uma curiosidade, ela está aberta para algo novo, e ela fala: os nossos pais dizem que o lugar correto de adoração é aqui em Samaria, mas os judeus dizem que é em Jerusalém, e ela pergunta, ela se abre para Jesus, para saber sobre esse local de adoração. E Jesus, ele diz para ela que agora, né, o Pai, lá no verso 23 diz assim: mas vem a hora em que, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores, aqueles que estão agora unidos com o Pai, unidos com Cristo. Me chamou a atenção, hoje eu vi um vídeo em que na China eles têm eles começaram a tirar a cruz de cima das igrejas, né, dos templos e todos os locais. E algumas pessoas, né, eu vi uma pessoa de bicicleta passando, e enquanto o guincho estava em cima de um prédio retirando uma cruz, essa pessoa, ela chorava, ela falava, ela brigava, e ela estava expondo a dor dela de ver aquilo, né, que o Partido Comunista Chinês está fazendo. E enquanto algumas outras pessoas se abraçavam, né, eles tirando aquela cruz, colocavam no chão e eles se abraçavam em volta daquela cruz, estavam ali para morrer por conta desse ato, né, dessa adoração a Jesus. E o testemunho de uma outra pessoa, e ele diz assim: eles podem tirar a cruz de cima dos prédios, mas eles não podem tirar a cruz do meu coração. E quando eu vi essa experiência, eu fiquei pensando no tipo de adoração prestada. Essa mulher, queridos, ela estava prestes e ela estava aberta a viver, a aprender algo novo com o Senhor. Esse homem que estava lá vendo a cruz sendo retirada, e de repente algo que tem um simbolismo muito grande, aquele local de adoração que ele não pode frequentar mais, porque nós estamos vivendo um mundo exatamente assim, um mundo novo, e que muitas coisas vão mudar e já estão mudando, e daqui para frente vão ser totalmente diferentes de tudo que nós já vivemos, e nós vamos ter que reaprender. Esse homem, quando ele diz: podem tirar essa cruz, mas vocês não vão conseguir jamais tirar do nosso coração, ele estava proferindo a fé dele em Cristo, que não depende de lugar. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para essa mulher. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não importa agora o local, não importa se é no monte em Samaria, não importa se é no templo em Jerusalém, não tem mais um local. Ele estava tirando porque o local passa a ser irrelevante para a adoração. Agora você vai aprender a adorar a Deus de uma outra forma, você vai aprender a expressar a sua adoração de uma outra maneira. Esse homem que eu vi lá na China, falando a respeito disso, estava se readequando a um novo formato que ele agora estaria vivendo. E essa mulher, quando ela se abre: e agora, Senhor? Como vai ser? Como vai ser?
o culto, como você é estabelecido o culto ao Senhor. E nós ficamos pensando, queridos, né? Talvez assim, eu comentei, nós fizemos a reunião no Zoom. Como tem sido a sua adoração a Deus? Como você tem buscado adorar o Senhor e fortalecer a tua comunhão com o Senhor de forma prática, nesse momento que nós estamos vivendo? Porque talvez, queridos, ir ao culto é algo que nós amamos, nós adoramos, ir à igreja e nos reunimos, porque o culto é o local que nós nos reunimos para dar glória a Deus. Mas tem sido um desafio esse tempo. E talvez algumas pessoas que passavam longe do Senhor durante a semana toda, mas se sentiam bem por ir ao culto, por ir à igreja uma vez por semana, e pelo menos uma vez por semana ela estava lá e lia a Bíblia e orava. E agora, como estabelecer essa adoração nesse momento que nós estamos vivendo? E eu fiquei pensando a respeito de alguns textos. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 4. E nós vamos ver como que essa adoração ela está acontecendo no céu. Lá no verso 10 diz assim, verso 9 diz assim: quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas o Senhor criou. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Capítulo 7, verso 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos estavam os 4 seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. A adoração é contínua no céu. Os anjos, os seres viventes, os anciãos estão prostrados, adorando, colocando as suas coroas diante daquele que é rei. Como nós estamos adorando ao Senhor, como nós estamos estabelecendo o culto a Deus é expressivo. Mas eu estou aqui sentado aqui só adorando a Deus aqui na minha cabeça. O céu está reverenciando a Deus, estão expressando a sua adoração. E como nesse momento nós expressamos a nossa adoração, como nesse tempo nós cultuamos a Deus, nós estamos sendo, queridos, nós estamos sendo desafiados a adorar o Pai em espírito e em verdade. A verdade é Cristo. O centro de toda adoração é Cristo. E esse culto se estabelece onde eu estou. Não depende de um lugar. Não é um lugar que seja mais santo que o outro. E eu gostaria de perguntar a você: como está a tua comunhão com o Senhor? Como está sendo estabelecido a tua adoração a Deus? Como você tem estabelecido esse tempo de adoração, queridos? O céu está em adoração constantemente diante daquele que criou todas as coisas, ao Rei eterno. E como nós vamos passar nesse tempo de crise, de tamanha dificuldade, sem estabelecer adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Como está o teu tempo com Deus? Como está a sua adoração ao Rei eterno? Como que você tem estabelecido essa adoração? Eu gostaria que você estivesse reavaliando, talvez pensando em algumas estratégias que você pode ter, para que você leia a sua Bíblia, para que você tenha esse tempo com Deus, para que você medite e ore ao Senhor, para que você mantenha acesa a chama do Espírito Santo na tua vida, para que você mantenha acesa a chama do Senhor no seu coração, nesse momento em que não é possível, fazermos esse tipo de comunhão, estarmos juntos. Amém, queridos? Que você possa pensar para essa semana, repensar algumas atitudes, repensar algum momento que você pode ter com o Senhor, para que você esteja mais forte, para que você esteja adorando ao teu Criador.
Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Vou estar orando nesse momento pela tua vida em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te bendizer, te louvar, ó Deus amado, por esse tempo, por esse momento. Queremos, ó Deus, dar honra e glória ao Senhor. Queremos, ó Deus, pedir que da nossa vida possa fluir, ó Deus, um rio de água viva, possa fluir, ó Deus, adoração. Pai, que nós venhamos estabelecer como igreja do Senhor, ó Deus, nesse mundo, o céu aqui nessa terra, em adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.